Olá, meus amores. Hoje vamos falar sobre as fases da Lua. A Lua aparece com formatos diferentes no céu. Ora aparece um pouco maior, outras menor. Se desenharmos seu formato depois de cerca de 29 dias, o ciclo volta a se repetir. E esse ciclo, inclusive, está relacionado com a forma como contamos os dias em semanas e meses. Mas se a Lua é sempre a mesma, o que causa essas variações? Por que a Lua, uma hora enxergamos ela completamente, outra não conseguimos enxergar toda? E tem momentos que nós nem enxergamos ela no céu. Por que isso ocorre? Quais fatores que fazem com que isso ocorra? Para nós começarmos a responder sobre isso, primeiro a gente precisa compreender que a Lua não emite luz própria. Ela é um astro que não possui luz própria. A luz que ela possui é a luz que vem do Sol, assim como a Terra. A Terra também é um astro que não possui luz própria. Então, a luz que ela tem também recebe do Sol. Por ela não ter luz própria e receber a luz do Sol, dependendo da posição e localização que ela está, nós vamos apenas conseguir enxergar porções dela, partes dela. Além disso, apenas a fração dela que fica voltada para a Terra é que pode ser observada. Por quê? Porque tanto a Lua quanto a Terra, elas fazem um movimento. Elas se movimentam e por elas se movimentarem, eu não vou conseguir enxergar ela todo o tempo naquela mesma posição. Vamos relembrar? A Terra, ela gira em torno do Sol através do movimento de translação. Né? A força gravitacional, ela mantém a Terra ali fazendo esse movimento de translação, que é em volta do Sol, e rotação, que é o movimento que ela faz em torno de si mesma. E a Lua, por ser um astro menor do que a Terra, a força gravitacional da Terra faz com que a Lua exerça esse movimento de translação em volta da Terra. Então, enquanto a Terra está fazendo esse movimento de translação, a Lua está fazendo esse movimento nela. E quando a Terra está se movimentando em diferentes posições, porque ela faz tanto movimento de translação e rotação, daqui da Terra nós não conseguimos visualizar completamente a todo tempo a fase da Lua. Por quê? Porque em determinados momentos a luz solar não vai estar atingindo ela completamente devido ao seu movimento que ela está fazendo ao redor da Terra. A quantidade de luz que essa fase reflete determina as fases da Lua. Então, conforme a fase que ela está, ela vai ter uma denominação, que vai ser lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Alguns povos antigos, eles utilizavam o calendário lunar, ou seja, o calendário que se baseava nas fases da lua. Hoje sabemos que a fase completa da lua dura em torno de 29 dias. Então, durante 29 dias, vamos ter a diferenciação da posição que essa lua ela vai exercer durante esse mês. E quando termina essa fase, ela vai reiniciar novamente essa fase. Então, muitos povos antigos utilizavam isso para montar o seu calendário, que era considerado o calendário lunar. Uma analogia que pode ser feita para ajudar a entender esse ciclo e entre as fases lunares é o rosto de uma pessoa sendo iluminado. Se eu pegar, por exemplo, uma lanterna, necessariamente não precisa ser o rosto de uma pessoa, pode também ser um objeto. E focar diretamente nesse objeto, ele vai ficar completamente iluminado. Mas conforme a posição que eu vou virando essa lanterna, parte dela vai ficar iluminada e parte não. E é isso que ocorre com a Lua. E devido a essas pequenas porções que estão sendo iluminadas, vai determinar o que eu vou chamar de fases da Lua. A Lua nova, tá? Assim como a lua crescente, lua cheia e lua minguante, são características que vão ser adquiridas
com a Lua conforme o seu movimento. Então, aqui nessa imagem, olha só, nós temos aqui a Lua e ela está fazendo o seu movimento aqui de translação, tá? Não está aparecendo aqui a Terra, mas esse é o movimento que ela faz ao redor da Terra. Então, se você observar, ó, conforme ela vai se movimentando, determinadas partes delas vão ser iluminadas, tá? Aqui ao lado nós temos um calendário e nesse calendário a gente está mostrando aqui, ó, o processo da Lua conforme as suas fases. E a partir de agora a gente vai estudar cada uma dessas fases, suas principais características. Aqui, olha só, vamos começar pela Lua nova. Olha só, como eu falei anteriormente, olha, eu tenho a Terra, eu tenho aqui a Lua, né? E ela vai fazer aquela órbita ao redor da Terra. Então, conforme ela vai fazendo, ó, você percebe, ó, que a posição dela aqui, ó, tem hora que não vai estar iluminada. Mas aí, ó, conforme ela vai fazendo o seu ciclo, ó, ela vai se iluminando, vai fechando e vai fazendo todo esse processo que está aqui, ó. Só que aqui ele está em etapas, né? E aqui ele está aparecendo rápido. Então, cada etapazinha dessa vai formar uma fase da Lua. E a primeira etapa, que é no início, onde se inicia aqui, ó, que é essa porção de Lua que nós vemos, é a Lua nova, tá? A Lua nova é aquela em que a fase não iluminada está voltada para a Terra. No auge dessa fase, não é possível observar a Lua. Conforme passam os dias, a área iluminada visível da Terra passa a aumentar. Então, olha só. Agora volta aqui rapidinho para nós vermos. Então, ó, a Lua nova, que é essa fasezinha aqui, ela quase não é percebida, né? Mas conforme vai passando os dias, ela vai aumentando. Então, olha só, ela começa assim, e aí, ó, conforme vai passando os dias, ela vai aumentando, então vai ficando mais visível, tá? Geralmente, de uma fase para outra, dura cerca de 7 dias, tá? E esse fio de luz que você só vê inicialmente, que é a lua nova, ela vai começar a aumentar gradativamente. Depois da lua nova, quando ela começa a aumentar, nós vamos para a lua crescente. Aproximadamente uma semana após a fase da lua nova, cerca de metade da lua é visível, tá? Então, olha só, eu estou aqui na lua nova e gradativamente após uma semana ela já está nessa posição aqui, tá? Que aí vai começar o meu quarto crescente, onde uma boa parte dela já é visível, em que a lua é visível durante a tarde e continua assim por cerca da metade da noite. Geralmente, quando é assim, umas 5h30, 6 horas, você já começa a visualizar a lua, porque a quantidade de luz que está sendo emitida diretamente para ela é grande, então nós conseguimos visualizar mesmo ainda durante o dia. Após a fase aqui, ó, da lua crescente, aproximadamente 7 dias, nós vamos chegar à fase da lua cheia. A fase da lua cheia é aquela que a gente consegue visualizar ela completamente, tá? Brilhando durante todo o céu noturno. Como é um movimento em que a lua está em posição oposta ao sol, é possível vê-la nascer no horizonte ao leste, quase junto com o pôr do sol a oeste, tá? Então é aquele momento em que você visualiza a lua aqui toda iluminada e daqui a pouco você vai olhar, você percebe que ela começa a se movimentar. Como ela está muito iluminada devido à quantidade de luz solar que está sendo emitida, você consegue acompanhar o movimento dela. E após aproximadamente mais 7 dias, nós começamos o quarto de lua minguante, tá? A partir do auge da lua cheia, a porção iluminada do disco lunar começa a diminuir, e uma semana depois temos o quarto minguante. Assim como no quarto crescente, apenas metade da lua está iluminada.
Então, olha só, antes eu tinha toda, né? Lua cheia. Começou a diminuir, agora eu só tenho metade da lua iluminada. E essa partezinha vai começar a diminuir, diminuir, diminuir até ficar apenas um fiozinho, tá? Que eu vou chamar de quarto minguante, porque tá diminuindo. Minguante significa que está diminuindo. Então, ela vai diminuir até o ponto de sumir. E aí, quando isso ocorrer, ela vai novamente começar seu ciclo no quarto crescente, tá? Então, é um ciclo que se repete continuamente durante cerca de 29 dias. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.